Boa noite, pessoal. Aqui é a professora Ana. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a etapa 2 do mapa de vocês, tá? Essa semana o professor Rodrigo explicou o procedimento, de vigas de concreto armado, como que vocês fazem para obter uma seção retangular, como que são os procedimentos de cálculo, como que fica a área transformada, como que é o passo a passo, tá? Ficou faltando, a seção T, que é uma outra seção que vocês têm ali no exercício, certo? Então eu vou descrever aqui para vocês como que faz todo o procedimento, como que fica a área, como que você tira cada medida. E aqui eu apresento para vocês um exercício do livro de resistência dos materiais do Hibbeler. Claro que ele está um pouquinho diferente, tem valores diferentes, até mesmo porque o de vocês é um método avaliativo, mas se vocês seguirem aqui o passo a passo, tá? Eu vou enviar para vocês essa resolução minha, bonitinha, passado a limpo. Eu recomendo que vocês assistam o vídeo, vejam de onde é que tirado cada valor, como que eu faço, e aí imprimam, deixem do lado essa minha resolução e vão fazendo uma analogia com de vocês, que acredito aí que vocês vão ter uma total compreensão do exercício, beleza? Outra coisa, eu vou fragmentar esse vídeo, tá? Acredito que em 2 partes, que ele é um tanto quanto extenso, para não ficar muito maçante. E vamos começando, gente, a resolver o mapa, que ele está um tanto quanto extenso, tem muito detalhe, são muitas atividades, não deixem aí para a última hora, ainda mais que ele vale um percentual aí significativo, para a média de vocês. Beleza? Beleza! Então vamos nessa. Gente, aqui eu apresento para vocês, tá? É uma viga em formato T. Primeira coisa que a gente precisa saber. Essa semana aí, a gente estava conversando, acho que desde semana passada, sobre flexão. Em termos estruturais, flexão, vocês precisam ter claro em mente que quando a gente trata de flexão, a gente tem uma compressão e tração, ambos acontecendo na minha estrutura. Por exemplo, se eu aplicar um momento aqui nesse sentido, por exemplo, um momento aqui nesse sentido, vamos supor que vocês tenham uma viga. Se eu aplicar um momento nesse sentido, ele tende... Cadê? Aqui no cartãozinho. Se eu tenho um momento nesse sentido, ele tende a fazer essa curvatura aqui, tá? O que que acontece? Se ele faz essa curvatura, onde as minhas setinhas estão entrando, tá? Eu tenho uma compressão. Onde as setinhas estão saindo, eu tenho uma tração. Então, aqui nesse caso, tá? Eu vou ter essa curvatura devido ao momento, onde as fibras superiores estão sendo comprimidas e as de baixo tracionadas. Por que eu estou falando isso, gente? Porque aqui nessa viga, você tem uma viga de concreto armado. Ah, Ana, por que eu vou colocar uma armadura? Por que a gente coloca armadura? Porque o concreto, galera, ele é muito ruim a resistência à tração, tá? Então, para a gente ter um reforço estrutural, para que não tenha nenhum comprometimento, a gente coloca aço, porque o aço ele resiste bem à tração, tá? Então, por que nesse caso aqui eu estou colocando, armadura embaixo? Porque lá no momento de vocês, assim como esse exercício depois eu vou enviar, ele está sendo nesse sentido, de forma que está comprimindo as fibras superiores e tracionando embaixo. Por isso essa disposição, da armadura na parte inferior. Mas para o pessoal aí de engenharia civil, quando for fazer a cadeira de concreto, tá? Vocês vão aprender a dimensionar, ver qual bitola que vocês vão utilizar. Vai ter toda a discriminação lá para vocês fazerem os cálculos estruturais, beleza? Só vou me ater rapidinho a uma coisa para adiantar. Gente, se eu falei para vocês que parte das fibras, é comprimida e a outra tracionada, vocês concordam comigo que vai ter um ponto, digamos assim, de transição entre a compressão e a tração, que a gente costuma dizer que é onde não está atuando nem a tração e a compressão, é uma linha neutra, que vocês vão ver em muitos livros e vão ouvir falar muito, linha neutra. Linha neutra não que seja uma linha, mas seria essa região onde não esteja sendo aplicada nem a tração nem a compressão, tá? Guardem isso no bolso, vamos ao que interessa. Gente, aqui no meu caso eu trouxe para vocês uma tensão, tá? Admissível para o aço, uma tensão admissível para o concreto. Eu apresento os módulos de elasticidade para o aço e para o concreto. No mapa de vocês têm lá no enunciado que o material é um aço CA50 e um concreto C35. Who the fuck's that one, Annie? Esse 35, gente, a gente chama de FCK, tá? Seria a resistência do concreto à compressão. Isso aqui, a unidade dele, a medida dele, é megapascal. Para a gente recordar, esse mega nada mais é do que uma notação científica, tá? A base 10 é 10 na 6 pascal. Essa unidade que ele vem.
O que que acontece? Isso aqui não é o módulo de elasticidade que vocês vão precisar para o fator de correção lá, quando a gente vai fazer o Nzinho, tá? Vocês já vão ver. Ele deu isso aqui. O que que é minha dúvida? O que que eu quero que vocês entrem em contato e verifiquem com o mediador, tá? Porque, gente, a gente não recebe nenhum gabarito, tá? O único gabarito que a gente tem é referente aos exercícios da semana, que são os roteiros, que acredito que agora vocês estavam recebendo também, esses gabaritos. Tudo que é questionário, mapa, a gente não tem gabarito de nada. Então, para eu estar ministrando aqui aula para vocês e tirando dúvidas, eu também preciso fazer tudo, revisar matéria, que tem coisa que eu vi há mais de 10 anos, tá? Então, o que que eu quero deixar claro para vocês? Existem duas formas que eu quero que vocês tirem, façam essa pergunta para ele. Na normativa de concreto, tá? NBR 6118, diz o seguinte, que você pode estar utilizando essa fórmula para obtenção do modo de elasticidade, que é uma fórmula de 5.600 vezes a raiz de FCK. FCK, resistência à compressão, nesse caso, 35 de vocês. Se a gente fizer essa conta, a gente vai chegar em algo, né? Que é 33.130,05 vezes 10 na 6. Por que 10 na 6? Porque era 35 megapascal, tá? A gente pode ainda estar reescrevendo, se eu andar 3 casas com a vírgula, como 33,13 vezes 10 na 9 pascal, ou 33,13 gigapascal, que giga é a mesma coisa que 10 na 9. Vocês vão ter esse resultado. Só que a norma diz também o seguinte, se você tem essa resistência à compressão, tá, do concreto, entre 20 megapascal e 50, que é o caso de vocês têm 35, tá? A gente pode utilizar isso aqui. Tá, Ana, tá igual, só tem uma porcaria de um alfa. O que que é isso? Esse alfa, gente, quer dizer que a gente está levando em consideração no nosso cálculo o tipo de agregado que está nessa composição do concreto de vocês, tá? Geralmente, esse alfa a gente utiliza 0,85 vezes 5.600. Aqui vocês vão colocar novamente a raiz de 35 e vocês vão chegar na ordem de 28,16 gigapascal. Isso tá certo? Isso tá certo. O que que eu quero que vocês verifiquem? Que teria que ter uma especificação ali, ou alguma coisa, né? Que especificasse melhor essa obtenção do módulo de elasticidade. Porque até quando a gente faz cálculos lá, que utiliza 2 números depois da vírgula, 3 ou 4, já dá um resultado um tanto quanto diferente, né? Claro que tudo não quer dizer que esteja errado, né? Ainda mais que é uma questão aberta. Mas isso aqui vai dar bastante diferença no cálculo. Vejam lá com ele o que eles gostariam, né, que tivesse sido considerado, porque isso aqui vai acarretar no exercício inteiro. Vocês vão ter que fazer a viga inteira, a viga seção inteira, seção retangular, e ainda vão ter que verificar para 3 vigas da estrutura, tá, gente? Verifiquem isso. Isso é a primeira coisa que eu trago para vocês, tá? Que vem de norma. Beleza. Agora vamos ao que interessa. Nós temos a nossa viga em T, nossa seção T, e eu vou fazer exatamente como o Rodrigo fez na segunda-feira, tá? O passo a passo para a seção retangular, para vocês terem um formato padrão aí, ficar bem mais fácil para vocês compreenderem. Primeira coisa que a gente faz, gente, a gente diz que são as propriedades geométricas. A gente precisa ver qual que é a área de aço que a gente está utilizando, tá? O aço que a gente tem, vamos voltar lá, tá na nossa região tracionada. É isso aqui, vocês têm duas composições de aço com um diâmetro de 25 milímetros. Isso aqui, gente, nada mais é que um cilindro, se a gente fosse ver, né, uma vista lateral, tá? Não frontal, visse um corte, por exemplo. Isso é uma figura geométrica cuja área é obtida pela área que é π d ao quadrado dividido por 4, sendo d o nosso diâmetro. Só que no nosso caso nós temos 2, então a gente vai multiplicar por 2. Então vai ser 2 vezes π, 25 elevado ao quadrado, dividido por 4, tá? Isso aqui vai dar um resultado de 981,75, se eu utilizei em milímetros quadrado, porque é a unidade de área. Beleza? Se a gente quer transformar toda a nossa seção para fins de cálculo, tá? Em concreto, a gente tem um fator de transformação, que ele correlaciona o módulo de elasticidade do carinha que vai ser transformado. Se eu quero que seja tudo em concreto, então o aço vai ser transformado e embaixo concreto. O cara que vai ser transformado sempre fica no nosso numerador. No meu exercício eu já forneci para vocês, tá? Que é 200 vezes 10 na 9, porque é giga, e o concreto 26,5 vezes 10 na 9. 200 dividido por 26,5 vai dar 7,55. Ana, cadê o 10 na 9? Galera,
Vem comigo. 10 na 9 dividido por 10 na 9. Como que a gente faz? Se eu quiser passar esse carinha aqui para cima, lembra do meu Avaí? Eu quero que saia da zona de rebaixamento. Se eu jogar ele para cima, eu tenho que ter uma correção matemática, porque isso aqui não é igual a isso matematicamente. Para isso aqui ser verdade, eu ter essa igualdade, se esse cara era embaixo e veio para cima, eu tenho que ter algo falando, ó, esse cara está no lugar errado. Como que eu corrijo matematicamente? Colocando um sinal de menos. Quer dizer que se ele está no numerador aqui, e deveria estar no denominador, tá? Se eu tenho bases iguais, repito a base, somos expoentes. 9 menos 9, 0, que é a mesma coisa, 10 na 0, que 1. Qualquer número elevado à potência 0, né? Então, seria a mesma coisa que eu tivesse escrito 7,55 vezes 1. Beleza, galera? E agora, outra coisa que é o passo que vocês têm que fazer igualzinho no exercício de vocês, é a nossa área transformada de aço, que vai ser o fator de transformação vezes a nossa área inicial calculada. Então, vai ser o 7,55, que a gente acabou de calcular, que é a correlação dos módulos de elasticidade, vezes a área. 981 vezes 7,5. Isso aqui a gente vai chegar no resultado, 7.412,21 milímetros ao quadrado. Beleza? Beleza. Vocês vão fazer exatamente isso, tá? Só lembre de conferir aqui qual que é o módulo de elasticidade para o concreto que eles querem que utilize. Gente, a gente chegou numa parte agora. Meu, isso aqui é o fucking cat jump mórbido. Olha lá. Vai ser igualzinho de vocês. Prestem muita atenção. Deixa eu fazer o desenho aqui. Não me apresse, que vocês sabem que eu sou péssima de desenho. Vamos que vamos. 100. Já vamos conversar. 550, vamos lá. Oh, não, já devia ter deixado desenhado aí. Pois é, né? Que coisa, né? Mas não desenhei. Beleza. 500, isso aí. Gente, olha lá. A seção transformada de vocês vai ficar exatamente igual a essa aqui. Certo? Só que, claro, vocês vejam lá e corrijam para os valores de vocês. O que que acontece, gente? O que que eu quero voltar agora? Vocês precisam voltar para aula 1. Não quero, Ana. Ferrou, então. Vai ter que voltar. Olha lá, já vamos voltar para aquilo ali. Aula 1. Suponhamos que eu perguntasse para você, gente, calculem o centroide dessa nossa seção T. O que que vocês iam fazer na aula 1? Vamos supor que eu não tenho essa armadura, tá? A gente ia separar em duas seçõezinhas, que ia ficar bem mais fácil para a gente obter o cálculo. Então, eu ia falar que aqui é a seção 1, seção 2. Como que a gente fazia? Lembra lá? A gente tinha uma tabelinha esperta, que eu fazia, né, uma coluna para figura, área. Isso aqui seria o centroide da figura isolada. Eu tenho que ver para o sistema. Seria o ponto médio para cada seçãozinha. Depois a gente ia fazer o somatório disso aqui, somatório das áreas, e a gente ia chegar no y barra, que é o centroide. Quando eu falo centroide, né, eu tenho um x barra e eu tenho um y barra. Só que vocês lembram, por exemplo, se a gente precisa ver, primeira coisa, se a figura tem simetria. Porque se a figura tem uma simetria, já é meio caminho andado. Por quê? Por exemplo, se a gente vê aqui, ó, esse canto esquerdo apresenta exatamente as mesmas dimensões que o lado direito aqui, tá? Ele apresenta uma simetria. Se eu traçar, né, uma perpendicular aqui em relação ao eixo X, eu provo que essa parte é exatamente, né, em termos de dimensão, exatamente igual a essa parte. Então, eu já consigo dizer para vocês que o meu x barra é exatamente aqui no meio. 150 por 2 dá 75, mais 200. 275, eu consigo dizer para vocês que é o meu x barra. Então, eu não preciso fazer essa tabelinha. Já me poupa um tempo. O y barra, se eu tivesse uma seção fechada aqui toda de retângulo, seria exatamente em h sobre 2. Só que eu tenho esse t aqui, né? Onde eu tenho uma área maior, então eu tenho um momento de inércia. Então, ele vai ser mais próximo dessa minha estrutura. Só que eu não sei dizer ao certo, é mais 100 para baixo, mais 200, eu não sei exatamente a que ponto que ele se encontra. Então, eu preciso fazer aquela tabelinha. Vocês já vão entender por que eu estou falando isso. Como que a gente ia fazer? Por exemplo, área 1. Área 1 eu ia pegar a base, que é 550, vezes a altura, vezes 100. Ia lá e creu, ia colocar aqui. Figura 2. Base, 150 vezes a altura. Ia lá, tal, botava aqui. O Y, ponto de equilíbrio. Só que lembrem que a gente precisa ter um ponto, uma referência, né? Por exemplo, se eu colocasse como referência aqui embaixo, né, o meu plano cartesiano, então vem comigo.
O meu centroide para essa figurinha, né, esse pentelinho aqui isolado, já que é um retângulo, é h sobre 2. Então, eu tenho 50. Só que eu não posso colocar 50 direto aqui, porque eu estou fazendo tudo em relação a um sistema. E eu tenho que ter um ponto de referência. Então, seria o 50 até chegar aqui embaixo. Então, seria esse 50 mais essa distância. Seria o y para a figura 1. Para a figura 2, né, que é essa aqui, seria h sobre 2. E como ele já está sobre o nosso eixo de referência, seria exatamente o h sobre 2. Vocês iam lá e iam colocar aqui. Vocês iam multiplicar a área do primeiro pelo y do primeiro, chegariam aqui. A área do segundo vezes y1 do segundo, chegariam aqui. Esse nisto é o somatório desses dois a y e o somatório de a. O que eu estou querendo chegar? Para calcular o nosso centroide, né, no eixo e em termos de y, seria o somatório de AY sobre A. O que eu quero dizer? Que ladainha que eu estou querendo falar? Lembra que eu falei no início ali da linha neutra? Que é onde eu não tenho atuando nem a tração nem a compressão? Se a gente partir do pressuposto que o nosso centroide, ou seja, o nosso equilíbrio dessa nossa seção T, for exatamente coincidir com a nossa linha neutra, a gente pode dizer que isso aqui é zero, tá? Vai estar lá na folha que eu vou enviar para vocês o passo a passo. Por que é zero? Se nós partirmos do princípio que o nosso centroide se encontra na linha neutra. Eu posso fazer isso aqui. Se eu fizer isso aqui, esse cara está dividindo, vai passar multiplicando, certo? Que é a mesma coisa que eu escrever 0 igual ao somatório de AY. Somatório de AY é igual a 0. Certo? Já vão entender. Peguem isso aqui, vamos voltar para onde a gente parou. Olha lá a seção transformada, bonitinha, tá? Seção transformada, a gente viu que somatório de AY igual a 0. Agora a brincadeira começa. Gente, essa é a nossa seção transformada. O que vocês têm que entender? Essa parte de cima, que é onde a gente considera o concreto, é a parte que está sendo comprimida. A parte inferior é a parte que está sendo tracionada. Se a gente quer fazer uma transformação do nosso sistema totalmente para uma área onde tenha concreto, eu vou considerar apenas a compressão, porque eu falei para vocês que o concreto ele não resiste muito bem à tração. Por isso que a gente coloca, né, uma viga armada. Então, para o cálculo, a gente vai considerar apenas essa parte superior. Beleza? Vem comigo. Partindo da aula 1, se a gente fizesse, tá, aquela tabelinha que eu tenho que ver a área e o centro de cada figurinha. Vamos fazer a mesma coisa, só que aqui dividindo em duas seções, só que agora eu vou calcular só a parte que interessa. Vem comigo. Eu teria área 1 e 2. Então, seria o quê? Área 1 vezes y1, desse meu primeiro retângulo, vamos devagarzinho, tá? Mais a área do segundo retângulo vezes y do segundo retângulo. Isso aqui existe, a gente tá vendo. Só que eu falei para vocês que a gente não vai considerar no cálculo, que é a área tracionada. Então, eu tenho que subtrair. Vai ser menos o quê? A nossa área transformada do aço, posso colocar assim, que é como eu denominei ali em cima, tá? Vezes o y daquela parte.